Estamos de volta e agora eu te convido para mais um Conexão Social cheinho de dicas de saúde. Acompanhe comigo. O Conexão Social de hoje recebe a médica nutrologista e Master Coach em Medicina Integrativa e Emagrecimento Consciente e também Medicina de Precisão do DNA, a doutora Roberta Genaro. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, é uma honra grande te receber aqui, doutora. Estou muito feliz com o convite, gratidão e vai ser um prazer enorme participar do Ressoar. Que bom! Nós ficamos muito felizes em conhecer o seu trabalho e a gente queria trazer aqui para as pessoas e falar sobre essa medicina integrativa que a senhora tanto defende, tantos outros médicos e que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, né? Eu queria que a senhora iniciasse falando, doutora, como é que funciona a medicina de precisão. Perfeito. Bom, é muito legal a gente conhecer esse conceito e essa ideia de vocês trazerem essa nova medicina a público é algo incrível, porque a medicina integrativa visa a gente fazer uma avaliação do ser humano de uma forma completa, aonde a gente olha para ele de maneira integrada, cuidando da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional e todos esses pontos a gente une para que olhe para a saúde do paciente e não para a doença. Então a intenção é que a medicina integrativa ela olhe para você primeiro para cuidar da sua saúde, ao invés de esperar você ficar doente. Isso é muito importante, porque hoje a gente, inclusive, até o serviço público, né, ele é restrito um pouco nas informações, inclusive, e as pessoas já chegam doentes, né, já para tratar dessa doença. Eu queria que a senhora falasse como é que a pessoa procura esse serviço, como é que ela descobre o DNA, começa falando sobre exatamente o tratamento, como é que a senhora faz esse trabalho. Eu sempre digo o seguinte, o DNA ele é como se fosse um código de barras. Igual quando a gente vai no supermercado e compra alguma coisa e vai consultar um preço, existe um código de barra com todas as informações. Então, todo mundo tem um código de barra, que nesse código de barra vai dizer pra gente se você tem uma chance de ter câncer, se você tem uma chance de ter uma doença como Alzheimer, que é muito temido, se você tem uma tendência maior a ter um infarto ou um derrame. E aí, com essas informações, a gente consegue o quê? Cuidar da nossa alimentação, do nosso corpo, do nosso estilo de vida em geral e mudar essas informações, não deixar que elas fiquem ativas. E assim a gente pratica a medicina de precisão. Que interessante, né? E a partir de qual idade, né? Porque às vezes a gente pode pensar, tem que ter uma idade ou já desde bebezinho. Quando que a gente já pode começar a fazer essa medicina de precisão? Eu brinco muito com os meus pacientes que a gente diz o seguinte, quando você já está pensando em ter um bebê, eu tenho muitas mamães que estão programando uma gestação, então a gente já começa esse cuidado antes mesmo do bebê nascer, cuidando da mamãe, cuidando do papai, antes da gente ter aquele feto. Então não tem uma idade limite onde a gente pode começar esse cuidado de uma medicina preditiva, porque é uma ciência preditiva, porque a gente prevê as coisas. Realmente não é só prevenir, a gente prevê coisas que podem acontecer a partir da história dos pais, dos avós, e aí a gente consegue mudar a rota de como vai acontecer as coisas desse DNA, nessa informação genética. Agora eu queria que você falasse, doutora, o que muda na vida da pessoa, claro, se ela fazer direitinho, porque depois você vai passar um protocolo, né? Depois que você entende esse código de barras, e é maravilhoso você se entender, né? Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo quer, né? Eu acho que eu vou saber como eu funciono, às vezes por que eu não emagreço, ou então por que eu tenho uma fome que não passa, né? Essas informações todas tá nesse código de barras, pelo que eu entendi, né? Então, com essas vantagens, se a pessoa fizer direitinho os protocolos, o que ela tem de ganhos? Porque o ser humano é muito movido a recompensas, né? O que ela tem de ganhos na vida? Isso que você falou é uma coisa assim fundamental que eu sempre
friso quando eu estou falando com o meu paciente ou quando eu estou fazendo alguma palestra, fazendo alguma entrevista, porque o ser humano, ele precisa se sentir desafiado o tempo inteiro para ele ter uma recompensa. E quando você entende que o seu corpo funciona assim, é exatamente isso que a gente consegue usar de moeda de troca. Quando eu falo que a gente tem esse código de barras, em cada barrinha dessa que eu tenho uma informação, é como se eu tivesse um interruptor de luz. De acordo com a minha qualidade de vida, o meu sono, a minha alimentação, o meu nível de estresse, os meus traumas, tudo aquilo que influencia a minha vida, a forma como eu manifesto o meu ser, vai ligar ou desligar aquele interruptor. Então, qual que é o meu trabalho? É orientar o paciente, educar a população para que a gente consiga deixar desligado esse interruptor das luzinhas de doença e a gente consiga ligar o interruptor da parte de saúde, longevidade, envelhecimento saudável. Que Então, funciona assim. Que bacana. Agora, também dá para saber, por exemplo, se a pessoa vai ter um câncer, por exemplo. Com esse exame, a pessoa consegue descobrir, mesmo que se não teve na família? Sim. Quando a gente fala sobre DNA, existem várias formas da gente avaliar esse código de barras. A gente tem as formas mais comuns, que seriam os exames laboratoriais que a gente faz no dia a dia, né? Aqueles exames convencionais, hemograma, colesterol, esse tipo de coisa. Sim. Que quando bem interpretados, eles já mostram sinais para que a gente entenda, acende uma luzinha que isso aqui pode virar uma doença. Isso a gente já tem, por exemplo, quando a gente vai monitorizar um paciente para que ele não desenvolva um diabetes tipo 2, isso já é possível através desses exames simples. E nós temos exames mais sofisticados, que entra essa parte de tecnologia, aonde eu olho essa fita de DNA. É como se eu pegasse a sua saliva, através da saliva, por isso que qualquer idade pode fazer, um bebê pode fazer, um vovô pode fazer, porque a gente, através da saliva, a gente consegue fazer uma leitura. É como se estivesse desvendando todo aquele quebra-cabeça. E aí sim, nesse quebra-cabeça, a gente tem as informações genéticas, os códigos de barras que estão relacionados a câncer ou algum outro tipo de doença, como Parkinson, doenças neurodegenerativas, deficiências de vitaminas. Então, sim, a gente consegue através dessa avaliação específica do DNA. Olha só que interessante. E é com a saliva, né? É Eu pensei com que a fosse um saliva. exame mais complexo. Não, ele é super simples. E é feito no Brasil? É feito no Brasil. Eu faço esse exame, indico, né, para os meus pacientes essa tecnologia. E assim, o mais interessante, Eunice, é que esse exame ele é feito uma vez na vida. Olha que interessante Porque mesmo. o nosso código de barras não muda, né? A informação que eu tenho do meu pai e da minha mãe, ela vai existir comigo desde o momento onde eu fui formada até o momento aonde eu descansei, né? Aonde eu cheguei na minha morte. Então, essa informação, ela é única. Então, a gente vai fazer o quê? Quando a gente faz uma avaliação do DNA, através desse exame de saliva, a gente consegue ler esse quebra-cabeça e a diferença é que a gente vai posicionar as pecinhas para a saúde ou para a doença. Olha que bom. Doutora, é claro, eu vou fazer essa pergunta, mas eu acredito que não, no serviço público não é aplicado essa tecnologia já, né? Olha, eu tenho uma notícia muito boa, né, para dar. Na rede pública, a gente tem, por exemplo, quando temos histórico de câncer de mama na família. A mãe teve, a avó teve, a tia teve. Hoje, a gente tem exames que o próprio SUS, a rede, né, pública cobre, que são os BRCAs, que são esses códigozinhos de barras que tem esse nomezinho de BRCA, que vai ajudar a gente a dizer, isso tem uma relação genética ou não? Então, são vários os exames que a gente pode avaliar, mas a gente já está indo em passinhos de bebês, tem algumas coisinhas que a gente já tem sim no Brasil. Já tem. E é tão importante, seria tão importante, né, doutora? Fala até da importância que seria ter esse serviço mais acessível, eu diria, né? Com certeza. É aquilo que eu falei, é uma coisa que ela muda o histórico de vida do paciente, ela muda o histórico de vida de uma pessoa. Então, e é um exame que a gente faz uma vez na vida, né? Então, Não tem tanto custo, né? Exato. Se você for pegar
e for avaliar a longevidade da pessoa, né, o tempo de vida que ela tem, acaba saindo muito barato. É até uma prevenção, né? Exato, porque você tendo essa informação na sua mão, você consegue justamente mudar uma alimentação, favorecer o uso de uma vitamina, mudar a qualidade do sono, para que você não acenda a luzinha daquele gene e você manifeste uma doença. Então, assim, é uma tecnologia, uma ferramenta incrível, com certeza. Sim, puxa, fica aí a dica, né? Muito bom. Doutora, agora você é adepta das terapias, os fitoterápicos e até mesmo esse tratamento todo que a gente faz de dentro para fora, que é o emocional, né? Eu queria que você falasse um pouco desse tratamento, dessa medicina, né? Que hoje é tão procurada e que faz tão bem, né, para as pessoas. Claro, eu acho que assim, o que eu sempre digo, o quanto a gente puder se aproximar daquilo que é natural, quanto mais a gente puder se aproximar daquilo que é da natureza, da nossa origem, melhor, né? Então, o que seria a fitoterapia, o que seriam as terapias ortomoleculares, são ferramentas que nós temos para favorecer a utilização de plantas, de vitaminas e de minerais para ajudar o nosso corpo. E por que isso, Eunice? Porque eu sempre digo que é o seguinte, a nossa saúde, ela não é só física. A gente pode dividir a nossa saúde em 4 esferas. Esfera física, esfera mental, esfera emocional e esfera energética. Então, quando eu divido a minha saúde nesses 4 pilares, nessas 4 esferas, no momento onde eu estou fornecendo para o meu organismo uma planta que vai melhorar o perfil dos meus hormônios, por exemplo, vai me deixar mais feliz, eu vou ali comer amora, eu vou comer morango, aquilo ali vai aumentar a quantidade de serotonina no meu cérebro, então eu vou ficar mais feliz e eu vou conseguir fazer com que eu tenha mais qualidade de vida, porque eu digo o seguinte, a felicidade, ela está intimamente relacionada à saúde. Uma pessoa sem saúde não é feliz. Então, essas terapias, elas fazem o quê? Elas são combustíveis que ajudam o nosso corpo a encontrar o caminho correto para que a gente possa chegar nessa autocura. Olha que maravilha. E isso é tão importante porque, você vê, as nossas avós, né, naquela época, elas não tinham tanta novidade como tem hoje. Não tinham as doenças que tem hoje também. E às vezes tinha um filho a cada ano, né? Às vezes nem tinha acesso a tanta medicina, assim. E isso é maravilhoso, vocês trazerem de volta isso. E é só o que já é, né, doutora? Na verdade, você só está mesmo potencializando aquilo que a gente já é. Isso é maravilhoso. Tem uma outra potencialidade que você fala muito e que eu acho incrível, que é sobre a alta performance. As pessoas querem muito a alta performance, produzir mais. Eu acho que a gente vive tempos que se exige muito da gente, a gente às vezes tem que fazer o nosso dia ser muito mais produtivo, mas cadê a energia, né, doutora? Cadê a energia? A gente não tem. Queria que você falasse um pouco por que as pessoas não têm energia hoje e o que é a alta performance. Olha, Eunice, você falou uma coisa que é uma pergunta que eu recebo pelo menos 2, 3 vezes por dia, todos os dias. Doutora, como que você dá conta de atender, de trabalhar, de acordar às 5 da manhã, de fazer tanta coisa e ter tanta energia, né? O que você toma? As pessoas sempre falam. E o que eu digo? Eu falo assim, o tomar é o menos importante de tudo. O importante é você ter esse equilíbrio que eu falei. Qual que é o segredo da alta performance? Para você alcançar a alta performance, primeiro você tem que passar por uma fase de auto-performance. A auto-performance é a sua capacidade de performar na sua vida. E aí, a principal coisa que eu digo que é a primeira chave para a gente desvendar essa auto-performance e ter energia, é uma coisa que todo mundo fica de boca aberta quando eu falo. Todo mundo fala assim, é alimentação e atividade física. Eu falo, não, não é isso. O grande segredo da energia é a qualidade do seu sono. Olha isso. É a qualidade do sono. Por quê? As pessoas dormem extremamente tarde, e aí no dia seguinte quer acordar cedo, só que ela não se preparou para aquela fase de sono. E durante o período de sono nós temos 2 fases super importantes, que é a fase de reparação e regeneração do nosso corpo.
E para a gente conseguir atingir essa fase de reparação e de regeneração do corpo, a gente precisa o quê? Preparar o nosso ambiente, preparar o nosso corpo para ele desacelerar. E aí ele produzir os hormônios, os neurotransmissores de relaxamento e de recuperação. E aí, se a gente não recupera o sono, a gente não vai ter energia. Olha, isso é muito interessante, muito importante de falar. Agora, doutora, vamos falar de uma tecnologia que eu achei muito interessante, o biohacking. O que é o biohacking? Como é que a pessoa aplica isso na vida? Olha, esse é um tema muito apaixonante, porque o que ele traz, o que significa? Quando a gente pega a palavra bio, vem de vida, e hacking vem de hackear, ou seja, mapear. Então, o que é o biohacking? Nada mais é do que a nossa capacidade de mapear, de hackear a nossa biologia, a nossa vida. Então, o biohacking, ele é uma ciência que não é uma ciência médica, não é uma especialidade médica. O biohacking, ele é uma ciência em saúde, uma tecnologia onde a gente utiliza das coisas que a gente tem disponível hoje em relação à tecnologia para melhorar a nossa saúde. Por exemplo, quando a gente vai dormir, existem aqueles relógios que você utiliza para monitorizar o seu sono. Então, você sabe qual que é a qualidade do seu sono, como é que você dormiu, como é que você acordou. Tudo isso vai te ajudar a melhorar. Então, isso é uma tecnologia que a gente utiliza para mapear o nosso corpo. Então, tudo que a gente pode utilizar de novo, que a gente tem disponível, que vai favorecer a nossa saúde, é parte da tecnologia de biohacking. Então, é uma tecnologia que faz essa máquina funcionar melhor na sua potencialidade. Tem um exemplo que você dá que eu acho muito interessante, que é você comparando a um carro. Né? Perfeito. Você tem um carro que já funciona bem, mas agora você colocando essa tecnologia, ele vai então funcionar como uma Ferrari, uma Lamborghini, como é que é? Isso, Explica eu gosto isso. muito de dizer o seguinte, o nosso corpo, ele é um motor de um carro, ele é como se fosse um motor de um carro. E aí eu digo o seguinte, quando você tem um carro zero que está chegando na sua mão, primeira coisa que você vai fazer, como é que você vai cuidar do seu carro? Você vai levar ele na revisão, você vai colocar o melhor combustível que você tem à disposição, você vai fazer com que, quando tem que trocar os filtros, você troque esses filtros e tudo isso vai fazer com que o seu carro funcione em alta performance. Quando esse carro ele vai ficando mais velho, você fala assim, agora eu não preciso levar na concessionária, eu vou fazer revisão ali naquela oficina da esquina. Agora eu não preciso trocar o pneu, vou esperar mais um mês. E aí, o que acontece? A performance do seu carro vai diminuindo. E aí, quando a gente olha para isso, para esse motor, eu sempre brinco no seguinte, você está querendo andar de Ferrari, de Lamborghini, quando você tira o carro zero e você dá combustível aditivado para ele, você leva para revisão, você calibra o pneu, você cuida do banco, daquele couro, deixa tudo brilhando, ou você não vai cuidar, vai deixar o seu carro lá na tua garagem, não vai fazer revisão, vai colocar aquele combustível mais ou menos, e aí você vai começar a ter uma queda no seu motor. E agora eu brinco, uma paciente minha uma vez falou assim, doutora, eu não estou nem andando de fusquinha, estou andando de carroça. Ai, meu Deus, então tá muito abaixo ainda. Exato. Então é isso, o corpo ele é um motor que você pode escolher se você quer andar de carroça ou se você quer andar de Ferrari, de acordo com o teu estilo de vida. Sim, você fala muito também, doutora, que a nossa genética, ela não é um destino, você escolhe. E o biohack pode, então, ajudar que eu escolha um destino melhor, caso eu tenha uma genética que não seja tão boa? Isso, e aí é muito legal, porque assim, quando a gente fala isso que genética não é destino, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você tem a opção de escolher quais são as informações que você vai manifestar. E a gente não precisa de um exame genético para dizer isso, não. Um exemplo muito simples é o seguinte, se você tem na sua família um histórico, seu pai é diabético, seu avô é diabético, seus tios são diabéticos, qual é a chance de você ter uma informação genética de manifestar isso? A chance é muito alta. Então, o que você precisa fazer? Você precisa cuidar do seu estilo de vida para que você não ative essa resposta. Isso é você não ser refém da sua genética. Que interessante. Então, na realidade, é um estilo de vida, são protocolos e hábitos que a pessoa tem que criar, né? Para que ela instale, então, na vida dela, esses biohacks que vai, então,
trazer uma qualidade de vida melhor e até mudar a genética, o destino, né? Isso. A genética. Muito bom, doutora. E como é que as pessoas instalam isso na vida, doutora? Quem que ela tem que procurar? Porque a gente até falava um pouco antes sobre isso, porque hoje a gente trata muito doença, né? E às vezes só tratar a doença não vai resolver, porque infelizmente às vezes não tem mais jeito, né? A gente precisa fazer essa coisa muito antes. Eu acho que começa um pouco lá na consciência, né? Muito da pessoa estar consciente, ter consciência da história dela, da vida dela e tal. Como é que a gente começa a criar essa consciência na vida, não só na saúde, mas no todo, né? No geral. Queria que você falasse um pouco, porque eu sei que você é Master Coach, você também trabalha muito essa questão emocional e da própria alta performance, a cabeça da pessoa, né? Para a gente poder ter saúde, a gente primeiro precisa entender o quão especial nós somos, o quão privilegiados nós somos de estarmos vivos e de estarmos bem. Então, aquela consciência de você olhar para você e falar, agradecer todo dia de manhã quando você acorda, nossa, eu estou respirando, eu estou bem, eu estou na minha casa, eu estou vivo, eu tenho gana de viver, eu posso ajudar a minha família, eu preciso fazer algo para mudar isso e para poder ter felicidade. Essa é a primeira coisa. E essa consciência, ela vem a partir do momento onde a pessoa começa a olhar para ela. E aí, uma coisa que eu gosto muito de dizer, às vezes a gente, pelos hábitos que a gente tem no dia a dia, pela nossa rotina, a gente esquece de olhar para a gente. E aí a gente olha para o espelho para escovar dente, mas a gente só está escovando o dente, a gente não está se olhando. A gente só está vendo uma imagem. E uma dica que é muito legal da gente praticar no dia a dia para começar a despertar essa consciência é parar um minutinho na frente do espelho quando você acorda e quando você vai dormir e se olhar e perguntar para você, o que eu fiz de bom para mim hoje? O que eu fiz de bom para as pessoas que eu amo? Então, essa consciência, ela começa quando a gente começa a se olhar, porque quando você se olha, você começa a escutar o seu corpo, ele está ali pronto para conversar com você. E essa conversa do corpo, ela não é só da esfera física, ela entra na questão da esfera mental. E aí, quando a gente faz essa atividade de começar a se olhar, a gente começa a tirar debaixo do tapete as coisas que estão nos incomodando e a gente começa a olhar para aquilo de uma forma diferente. Fala, tá, todo dia eu acordo às 10 da manhã, mas se eu quero ter mais saúde, eu quero fazer uma caminhada, por que eu não posso acordar às 9? Então a gente começa a manifestar essa consciência e sair do piloto automático e começa a ser dono da nossa própria vida. Então é assim que a gente começa. E eu acho também a questão dos objetivos, né? Porque todo mundo, às vezes, espera um passe de mágica, as coisas acontecer, e a gente sabe que elas não acontecem assim. Normalmente, você tem que ter uma ação, né, para que haja uma reação. E nesse quesito da saúde e até da alta performance, como a gente está falando, da pessoa estar desanimada e às vezes até depressiva, né? Ela precisa tomar uma ação, né, doutora? Eu sei que você tem, a gente vai falar daqui a pouco do Infocus, até isso você fez para ajudar as pessoas, mas eu queria que você falasse quais as ações que as pessoas podem tomar, o que elas podem fazer. Às vezes uma pequena ação, mas ela pode fazer alguma coisa para começar a mudar a vida dela, né? Sim, com certeza. Tem várias coisas que a gente pode fazer para mudar e que são coisas muito simples. É o que eu sempre digo, a gente precisa começar num micro hábito. A gente começa mudando uma coisinha de cada vez, porque não adianta nada eu querer ser uma pessoa fitness que vai na academia e faz 5 horas de atividade física, se eu não consigo nem calçar um tênis de academia todo dia. Então, a gente começa com esses micro hábitos. E aí, a gente tem uma coisa que é muito preciosa nesse tempo de hoje, que é o quê? São as redes sociais, são os programas como o seu. Tudo isso ajuda de forma gratuita as pessoas. Então, a partir do momento em que você está aqui assistindo o programa, escutando esse bate-papo e anotando todas essas dicas que a gente está dando, você já está fazendo uma ação. Então, você começa com a informação. A outra coisa que eu sempre digo, quando você quer melhorar o seu hábito, o sono, então observa o sono. Qual que é o horário ideal de todo mundo estar na cama dormindo? É entre 10 e 11 horas da noite. Por quê? Eu sempre falo que começa às 9, né? Por quê?
Esse período, quando a gente fala daquela fase de regeneração e de reparação, que realmente é o que a gente precisa durante a noite, ele faz essa modulação hormonal, né, essa parte de hormônios de reparação, nesse primeiro horário da noite. Então, quando você vai dormir depois da meia-noite, você está atrapalhando tudo, você está envelhecendo mais rápido, você está engordando mais, você está ficando mais estressado, você está ficando mais cansado. Então, qual que é a dica que eu posso deixar aqui? Ajusta o teu horário de sono para dormir no máximo até as 11 horas e, principalmente, 1 hora antes do sono, desliga todos os tipos de aparelhos eletrônicos, celular, televisão, até aquela luzinha que tem da TV, desliga tudo e começa a entrar no estágio de relaxamento. Se coloca em posição de agradecimento. Eu gosto muito de falar sobre a prática da gratidão. A gente tem vários estudos mostrando que realmente praticar a gratidão, agradecer por aquilo que a gente tem, é algo que muda a nossa fisiologia. Sim. Muito bom, doutora. Eu queria que você falasse também o que toda essa prática que você falou, com certeza vai melhorar, inclusive a parte cognitiva da pessoa, né? Queria que você falasse o que a pessoa faz para ela ter uma memória melhor, porque hoje o mundo vive um estado de esquecimento, talvez até por esse monte de informação que a gente recebe todos os dias, muitos estímulos, né? Na palma da mão. O que a gente pode fazer para melhorar essa parte da memória, né? Isso é muito importante, é uma das coisas que as pessoas realmente buscam, né? A primeira coisa que eu sempre gosto de dizer é, o nosso cérebro, ele não foi feito para a execução de multitarefas ao mesmo tempo. Então, o principal erro que a gente tem hoje são as distrações. Então, às vezes você está ali trabalhando, está com o teu WhatsApp aberto no computador, pisca uma luzinha ali, o telefone toca, tem uma música do vizinho, tem o filho agora nessa época, né, de trabalhar em casa, tem o filho ali fazendo barulho, o cachorro, e aí todas esses fatores, eles acabam fazendo com que você não consiga focar em uma única tarefa. E isso que te faz perder a produtividade. Então, eu estou com falta de memória. Mas como assim você está com falta de memória? Quando você está isolado, descansou, dormiu, comeu bem, está descansado e você vai lá para estudar ou para fazer um trabalho, você consegue executar? Eu consigo. Então, não é que a pessoa tem um problema de esquecimento, de memória ou de falta de foco, mas é porque existem tantas coisas hoje interferindo que acaba atrapalhando. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma única tarefa. Então, a gente escolhe aquilo que a gente precisa fazer, não quer dizer que você só pode executar uma coisa no dia todo, mas eu determino, das 8 às 9 da manhã, eu vou me dedicar à leitura. Das 9 às 10 da manhã, eu vou me dedicar a outra coisa. E aí você vai criando a sua própria programação. Por isso que é tão importante a rotina. Que bacana, muito bom. Doutora, eu queria que você falasse então da fórmula e do produto em Focus, que eu acho que é um produto que você criou, né? Parece que você mesma criou a fórmula. Eu queria que você falasse dele e o quanto que ele ajuda as pessoas, né? Inclusive no foco, né? Essa é uma história muito engraçada. O Joel J, ele é meu paciente, né? E como ele é muito focado nessa questão de performance e tal, nessas trocas de informações e falando sobre estilo de vida e tal, surgiu a questão do foco. Eu preciso de alguma coisa que me ajude a ter mais foco, o que a gente pode fazer? E existem diversos alimentos, existem diversas plantas, especiarias que ajudam a gente a aumentar esse foco. E aí, nessas indicações de falar assim, isso é legal, isso é melhor, isso é pior, usa isso aqui, experimenta tal coisa, nessa troca, ele falou, nossa, isso é muito interessante, né? E por que não poder disponibilizar isso para outras pessoas, né? Porque não são medicamentos, não entram em linha de medicamentos, são produtos alimentícios. Então, eu recebi esse convite de ser a cientista por trás, né, da formulação, e eu aceitei esse desafio e aí a gente criou aí algumas opções e nessa visão de cientista a gente acabou criando o Infocus, que é um produto natural que você consegue utilizar algumas substâncias para aumentar a sua concentração e foco. Nossa, que bacana, doutora. Parabéns. Obrigada. Viu? Muito bom.
Eu queria que você falasse agora da importância da gente levar essa medicina integrativa cada vez mais e humanizar também, né, doutora? O médico hoje, ele é um aliado, né? Ele é um amigo, ele tornou um nosso amigo, porque a gente antes tinha medo do médico, né? Você via um jaleco branco, você já pensava em dor, sofrimento, e isso até afastava a gente. Mas hoje não, o médico, ele vem aqui na televisão, ou na internet, ele está na nossa casa o tempo inteiro ensinando. E eu queria que você falasse dessa humanização, essa parte boa, né? Por que as pessoas devem procurar, por que as pessoas têm que ouvir e fazer e melhorar a qualidade de vida, enfim. Isso é uma coisa que é o que me encanta na medicina que eu pratico. Como eu sempre digo, eu não vendo um sapato. Eu lido com vidas, eu lido com pessoas que você é o amor de alguém, você é filha de alguém, você é mãe de alguém. Então, todas as vezes que o médico ele está diante de uma pessoa, ele tem que olhar para aquela pessoa da mesma forma como ele gostaria de ser visto, quando ele está passando por uma situação de fragilidade, né? Então, essa relação de humanização, eu acredito fortemente que é o futuro, e não só o futuro, como o presente da saúde no nosso país, mas o grande desafio, e eu digo agora para o profissional da saúde, para o médico em si, é ele entender que ele pode, o jaleco, ele te dá uma certa autoridade, mas por trás desse jaleco existe uma pessoa que tem sentimentos, existe uma pessoa que se preocupa com você e que quer o melhor para você, então precisa dessa troca. E profissionais que não olham para o ser humano como um ser humano, já estão fora do mercado, não é o que a gente quer. E aí o médico, ele tem que ser exatamente um amigo do paciente, ele pode te ajudar não só na hora que você já manifestou uma doença, mas também quando as coisas não estão indo muito bem, porque como a gente tem 4 esferas de saúde, a gente não procura o médico só a hora que infarta, quando a gente está com uma tristeza que a gente não consegue melhorar, uma ansiedade que não passa, aquele pensamento acelerado que não tem jeito, toda essa compulsão, essa angústia, isso também está relacionado à saúde. Então, nós profissionais da saúde, dentro da medicina e dentro das outras áreas, nós temos que nos unir para que as pessoas olhem para as outras pessoas como seres humanos. Nossa, que bom. É isso que eu acho muito lindo. A medicina é maravilhosa, né? E o médico realmente, você vê que a gente quando nasce é a primeira pessoa que a gente vê, né? Carrega na vida, enfim. Doutora, a gente está chegando ao final da nossa gravação. Eu queria te agradecer, foi maravilhoso. Você, além de ser linda, simpática, conhecedora, informações valiosas para a vida, com certeza vai mudar, transformar a vida de muitas pessoas. Eu queria que você agora falasse com quem está em casa, o que você pode mais acrescentar na vida dela hoje aqui e também para te procurar, como ela te encontra, fica à vontade. Tá. Primeiro eu quero te agradecer, Eunice, quero agradecer a toda a equipe pelo convite, foi maravilhoso. E para você que está assistindo a gente agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, a sua vida, ela é a coisa mais importante que você tem e a sua saúde é o caminho para você encontrar a verdadeira felicidade. Então, não desista da sua saúde, não desista de você. Eu e vários profissionais de saúde estamos aqui para te ajudar a conquistar e encontrar de novo esse caminho se você está meio perdido. Então, não desista da sua vida. A ajuda, ela está aqui nesse programa, ela está na internet, ela está disponível. Basta você tomar uma ação e procurar por ajuda, porque a gente pode realmente fazer com que a sua saúde seja algo que vai te levar à felicidade. Ai, que bom. Como elas podem te encontrar, doutora? Bom, para me encontrar, o caminho mais fácil são as redes sociais, doutora Roberta Genaro. É só me procurar, digitar na internet, YouTube, Instagram, Facebook, que a gente vai estar lá disponível, tem todos os meus contatos e vai ser um prazer estar dividindo aí essa corrente do bem, compartilhando saúde com todo mundo. Show, muito bom. Muito obrigada, viu? Agradeço. Volte mais vezes. Vamos chamar a senhora novamente para a gente continuar o assunto. E você de casa, muito obrigada e até o próximo domingo. Gratidão.